Salam, meus queridos amigos. Vamos aqui para mais um react do canal História Islâmica. Dessa vez aqui com a participação do major israelense Rafael. E para quem não acompanhou esse vídeo, eu vou explicar para vocês basicamente o contexto de como as coisas aconteceram. O programa do Vilela começou além, né, dos próprios podcasts que eu já participei, né? Enfim, vocês podem assistir as minhas participações no Vilela, que já começam a somar algumas ali dentro do Inteligência Limitada. O Vilela lançou um novo formato de material, que é aquele de análise geopolítica, como se fosse um jornal. Os convidados, né, são chamados nas suas próprias localidades e vão fazer uma participação ao vivo, né? Então a equipe do Vilela me chamou para falar sobre Gaza, o cessar-fogo, mas a entrevista acabou também sendo um pouco sobre a flotilha, né? Enfim, que eu voltei há umas 2-3 semanas, né, que eu voltei, né, da flotilha. O programa do Vilela adota um modelo que eu repudio, que é o modelo dos dois lados. Olha, a gente vai chamar um cara que foi sequestrado pelo exército israelense, passou por várias formas de violações dos direitos humanos, e o cara do exército israelense para falar também. Eu considero esse modelo do Vilela absurdo, repugnante, absurdamente terrível, eu vou dar voz aos dois lados. Você não está dando voz a um judeu sionista ou alguma pessoa que defende o Estado de Israel aleatório, que já é extremamente problemático, né? Porque é uma pessoa que defende a perpetuação do genocídio palestino, mas você está chamando para dar entrevista e para defender sua posição uma pessoa que atua diretamente no genocídio palestino. Uma pessoa que atua diretamente no que foi classificado pelas Nações Unidas, é bom sempre colocar isso, como um genocídio, que já é condenado no cenário internacional. Então, assim, o Rafael, ele não é somente um sionista, ele não é o Márcio Pitliuk que trabalha para Stand With Us. Ele é uma pessoa que está lá em ativa. Todas aquelas imagens que vocês veem, né, do que está acontecendo em Gaza, esse cara é um major deste exército. Então, a equipe do Vilela achou por bem convidar essa pessoa. Eu considero isso uma coisa assim, uma coisa abjeta, tá? Eu já acho problemático, como eu já falei, convidar sionistas aleatórios, quanto mais pessoas que estão ali participando diretamente no exército israelense e no que acontece com os palestinos. Dito isso, vocês podem se perguntar, mas Mansur, por que você ainda aceita ir nesses programas? Porque são espaços a serem disputados, entendeu? Essas pessoas, elas estão acostumadas a viver numa bolha, onde todas as coisas que elas fazem, argumentações e todas as coisas que elas costumam fazer, elas acontecem sem nenhum tipo de contraponto. Eles meio que dominam, né, os principais jornais do Brasil, eles dominam todo tipo de narrativa midiática. Você vai ver que, apesar do Brasil não considerar o Hamas como um grupo terrorista, nem as Nações Unidas considerarem o Hamas como um grupo terrorista, todos os jornais brasileiros sempre fazem questão de enfatizar o grupo terrorista Hamas, e não falam o grupo terrorista Irgun Haganah e Lehi, que acabaram virando o exército israelense, né, e que usam as mesmas táticas da época, que eram oficialmente terroristas. Então, é basicamente isso, essa desigualdade. Mas vamos começar, porque eu fiz a minha participação, depois ele entrou no programa e começou a falar as coisas que ele falou, e a gente vai refutar aqui ponto por ponto. Eu estou aqui para responder qualquer pergunta e poder esclarecer qualquer fato e desmantelar qualquer mentira sobre o que realmente acontece aqui em Israel. Você não tem essa capacidade, Rafael. Me desculpa, mas você não tem essa capacidade. E as participações e as vezes que militantes sionistas foram chamados, não só para o programa do Vilela, como para outros programas, o que a gente vê é que eles não têm essa capacidade, porque, assim, do lado palestino está a verdade. Ninguém inventa mentira sobre Israel. As pessoas simplesmente contam baseadas em fatos. Então, assim, é impossível você fazer o que você está falando. Por quê? Porque é uma incapacidade bem lógica, né, de refutar o que as pessoas mostram que Israel está fazendo. Porque, assim, a gente tem que desconfiar até dos nossos próprios olhos quando o caso é os crimes do Estado de Israel, né? Tudo mentira. Que nem na minha última participação lá no Vilela com o Márcio Pitliuk, mesmo mostrando várias imagens da fome em Gaza não existe. Né? Basicamente isso. Essa que é digamos, a argumentação dessas pessoas que vão refutar e defender Israel. Falar então sobre os momentos que antecederam o cessar-fogo, o cessar-fogo e o que está acontecendo agora, Major. Ok, eu acho que, Vilela, se você me permite, eu tive o desprazer de escutar a entrevista anterior
e eu acho que tem alguns fatos que precisam ser esclarecidos, porque, infelizmente, não sempre as informações chegam para o povo brasileiro, a sua audiência é enorme. Então, acho que é muito importante que o povo brasileiro escute também o outro lado da história, e tudo que eu falo é baseado em fatos. Nada do que você fala é baseado em fatos, como eu vou mostrar aqui, né? E a informação israelense chega para o povo brasileiro porque você tem diversas pessoas de ONGs sionistas, né? Como Stand With Us, como, enfim, o próprio programa do Vilela, que dão muito mais espaço na mídia aberta e nesses canais alternativos para vozes israelenses. Só você fazer uma comparação de quantas vezes os apologistas sionistas estão aí. Filmes, né? Reportagens, utilização de linguagem sionista, livros, publicações. Então a população brasileira não está precisando de nenhum tipo de introdução aos seus argumentos, até porque é o lugar comum. Mas os sionistas, eles são totalitaristas. Então, quando não tem uma hegemonia total, ou seja, absolutamente voz dissidente nenhuma, né, com relação ao que eles colocam, então eles precisam esclarecer, eles precisam falar, que aí a hegemonia deles foi completamente tirada. Então eles acreditam que não tem espaço e não tem voz, né? Compara quantas vezes o Vilela, por exemplo, convidou pessoas para falar sobre o que acontece com os palestinos, sobre a causa palestina, e quantas vezes sionistas vão aí, guia turístico sionista, major sionista, apologista sionista, pastor sionista, o tempo inteiro fazendo esse tipo de abordagem. Quanto à questão do prazer, né, que ele falou que ele tem um desprazer de me ouvir, claro que eu não vou te dar prazer, né, ao me escutar, porque o senhor é porta-voz de uma instituição na qual os soldados têm o prazer de explodir escolas, hospitais e despedaçar crianças rindo, com roupas íntimas de mulheres palestinas depois de terem feito o que é que fizeram com elas. Fazendo homenagens de amor enquanto fazem explosões, como eu já demonstrei até no próprio programa do Vilela. Então, assim, com toda certeza, o senhor não deveria sentir prazer quando os crimes da instituição que o senhor faz parte são expostos. Então, eu tive o desprazer. Graças a Deus que você teve o desprazer, né? Porque, assim, prazer para soldado israelense, né, major israelense, qualquer coisa israelense relacionada ao exército, é uma coisa muito complicada. Dar prazer a essas pessoas é algo, assim, que é bastante temerário. Foi dito aqui que vai ser muito difícil ter uma paz aqui na região, porque porque o Estado de Israel é um empecilho para a paz, porque o Estado de Israel tem um interesse de se expandir e de interesses colonialistas aqui na região. Então, eu não sei se todos se lembram que na faixa de Gaza não tinha nenhum judeu, não tinha nenhum israelense quando o Hamas fez o ataque do 7 de outubro de 2023. E aí você tem uma série de argumentações falaciosas. O plano de expansão da Grande Israel é oficial, só vocês pegarem e estudarem o que é o plano de expansão da Grande Israel. Antes mesmo da gente começar essa entrevista, né, na semana anterior, e na semana anterior a esta também, Israel passou pelo processo de aprovação da anexação da Cisjordânia. Então, assim, você está vendo como é fácil desbaratar as mentiras israelenses e me mostra uma guerra na região e até mesmo em outras regiões adjacentes, né, tanto na Ásia quanto no norte da África, que Israel não seja um participante, um provocador, ou até mesmo o país que irá convidar atores estrangeiros para atuar naquela guerra e fazer lobby, como nos Estados Unidos, para que aquelas guerras continuem. Né? Então, assim, mais uma vez, é um fato objetivo. Só vocês estudarem o que é o plano Inon do próprio governo israelense. As falas de Netanyahu, as falas dos chefes dos assentamentos ilegais israelenses, então tudo isso é mentira, tudo isso é mentira, tudo isso que a gente mostra, comprova com as próprias falas sobre expansionismo, as leis que são aprovadas no Knesset para colocar, desde 2018, por exemplo, a lei do Estado-nação, que estabelece os assentamentos ilegais como um valor nacional, tudo isso é mentira. Então, assim, propagandistas sionistas como Rafael, eles não respeitam nem as próprias pessoas que acreditam neles. Porque você faz uma verificação rápida e você vê que tudo que ele está falando é mentira. Você vê que tudo que ele está colocando é em verdade. Tudo que ele está colocando é inverídico de acordo com os fatos. Que Israel não tem planos expansionistas. Então, a declaração de Netanyahu, em setembro de 2023, de todos os territórios palestinos ali no mapa anexados, foi o que? Um surto coletivo? A anexação das colinas de Golã, a anexação anteriormente do próprio deserto do Sinai, que Israel depois teve que devolver, e de todo o plano de estabelecer um Estado, né, entre o Nilo e o Eufrates, é um surto coletivo. Essas coisas não são planejadas, não são ditas e também não aconteceram. Todos esses fatos históricos não aconteceram. Na história do Estado de Israel,
o expansionismo territorial e a participação e a fomentação de guerras não aconteceram. Então, assim, é incrível que essas pessoas, não é que elas só defendem o sionismo, elas não têm respeito pela própria audiência, né, que dá ouvido a elas, ou até os próprios entrevistadores que estão aí. Israel deixou a faixa de Gaza em 2005, tirou todos os assentamentos judaicos que tinham na faixa de Gaza. Em 2005, mais de 8 mil israelenses saíram de suas casas, mais de 20 assentamentos, comunidades israelenses foram retirados da faixa de Gaza. A faixa de Gaza foi entregue para a autoridade palestina. A autoridade palestina poderia ter criado um Estado palestino. Em vez disso, o que aconteceu na faixa de Gaza? Você teve Israel, Vilela, e você teve a oportunidade de ver o que realmente aconteceu no 7 de outubro, você viu o vídeo. Quando Israel se retirou da faixa de Gaza, né, em 2005, ela levou milhares de colonos desmontando as bases militares e assentamentos armados, né? Para Israel, a retirada significava mais uma mudança de responsabilidades para com o território do que a criação de um Estado palestino independente. O próprio projeto do sionismo nega a existência de um Estado palestino independente porque ele está com o projeto de destruir a Palestina. Isso já é oficial, inclusive, de que Bezalel Smotrich, né, o ministro das Finanças, Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro, eles sempre colocam que o Estado palestino nunca vai existir. Eles sempre colocaram isso desde antes da sua própria carreira política como está hoje. Então, assim, nossa, nós invadimos, matamos, aí depois para não administrar aquilo ali, porque era um vespeiro pra gente, de grupos de resistência atacando colonos e coisas assim, a gente retirou. Como somos generosos. Assim poderia ter surgido o Estado palestino. Mas o que é que os israelenses fizeram quando eles saíram disso aí? Eles criaram um bloqueio, que é justamente, por exemplo, o que a Global Sumud Flotilha foi fazer lá, né? Quebrar esse bloqueio de ajudas humanitárias. Isso é uma coisa que vem desde 2006, gente. E por isso os palestinos devem ser extremamente gratos, porque eles foram colocados num campo de concentração. E para quem quiser ver com muitos detalhes como isso que o Rafael está falando é em verdade total, o livro do Ilan Pappé, né, a maior prisão do mundo, sobre Gaza, sobre essa questão do cerco, como é que começou. Então, assim, eles são muito generosos, né? Eles invadiram, destruíram, criaram bantustões e se retiraram de alguns, criando um campo de concentração, e assim poderia surgir um Estado palestino, sem aeroporto, sem exército, com massacres anuais, bombardeios anuais. E aí ele coloca, mas antes do 7 de outubro não tinha nenhum judeu vivendo em Gaza. Mas é lógico, qualquer judeu que quer viver em Gaza. A não ser com a expulsão total dos palestinos e a criação de um território 100% israelense ali dentro. Qual é o judeu que quer viver ali dentro? Então ele coloca, dentro de Israel você tem árabes israelenses, né, que são os palestinos que não foram totalmente expulsos desde a Nakba, em 48. E na faixa de Gaza você não tem judeu morando, mas é lógico, os palestinos estão ali porque você teve dificuldades logísticas para expulsar 100% da população. E até porque esses palestinos que vivem, né, ali em 3% do território israelense, né, apinhados, né, conglomerados e daquela forma, eles trabalham para Israel, geram riqueza para Israel, enquanto são cidadãos de segunda, terceira, quarta, quinta, sétima, sexta, oitava classe. Então é basicamente isso. Então, assim, a gente tem que olhar com muita generosidade, né, que eles deixaram de administrar Gaza por dentro, com assentamentos diretos, e passaram a administrar Gaza por fora. Nossa, como vocês são generosos, né? Vocês são incríveis. Nem parece que assim a instituição que o senhor serve, né, e que está aí atuando em Gaza, né, fazendo tudo que a gente vê, está sendo acusada de genocídio e está cometendo um genocídio. De 45 minutos com imagens que foram filmadas pelos capacetes dos próprios terroristas do Hamas. O que nós recebemos nesses 18 anos que o Hamas controla a faixa de Gaza, em vez de receber um Estado palestino, nós recebemos 40 mil foguetes, 500 quilômetros de túneis subterrâneos. Sim, quando os judeus estavam no gueto de Varsóvia, eles também construíam túneis, né? Os Vietcongs, quando eram invadidos pelos Estados Unidos, também construíam túneis, né? Construir túneis é uma forma de guerrilha. Então, assim, os palestinos que receberam os refugiados judeus, que receberam os imigrantes judeus ali, que ajudaram eles a se estabelecer no início da colonização, o que é que eles receberam em troca? Matança, extermínio e limpeza étnica. Aí ele faz o que nós recebemos em troca por deixar a faixa de Gaza totalmente destruída e ficar bombardeando ela. Foguetes de volta, entendeu? Foguetes de volta. 40 mil foguetes, ele coloca esse termo aí. Esses 40 mil foguetes tiveram que impacto na destruição de Israel? É a mesma coisa que acontece em Gaza, que já é mais megatons utilizados do que a bomba de Hiroshima. E aí é bom que ele cita o vídeo de 45 minutos que ele colocou para o Vilela, com imagens do 7 de outubro, que foram colocados pelos próprios terroristas. Por que esse vídeo não está disponível para o público? Porque esse vídeo
está somente disponível para passeios controlados com influenciadores políticos que o senhor, por exemplo, organiza recebendo Vilela, né, lá em Israel. Pessoas que vão ali fazer turismo perto de cova coletiva cheia de criança, que vão passear, vão para hotel, comer, dar uma voltinha, quando você tem a poucos quilômetros ali covas coletivas recheadas de crianças. Então, assim, quando eu fui sequestrado pelo exército israelense, eles colocaram num telão no corredor das celas, com a música muito alta, vídeos do 7 de outubro, dos reservistas deles morrendo, dos colonos, né, que estavam matando os palestinos e que passaram décadas matando os palestinos, tendo seus assentamentos armados atacados. Então, assim, essas imagens, elas refutam tudo que é dito sobre a história de Israel e Palestina. Essas imagens que vocês fazem todo o segredo de não mostrar, o respeito à família da vítima, né? Um país que vive de mostrar imagem de judeu morto no Holocausto em massa, essas pessoas, elas têm agora um escrúpulo de não mostrar esses vídeos. Mas sabe por quê, pessoal? Quando esses vídeos são mostrados em público, para todas as pessoas, por exemplo, são disponibilizados na internet, até numa própria plataforma do próprio governo israelense, não precisa nem ser no YouTube para não ser derrubado, né? Isso ia passar por um escrutínio e as pessoas, elas iam simplesmente ver como eu vi lá, forçado, né, que eles colocam esse vídeo ali no corredor de Kitziot para as pessoas assistirem, elas iam simplesmente falar, tá, e daí? Então eles precisam sempre criar o mistério de que, olha, se você vê esse vídeo, você vai defender Israel. O que é que mostra no vídeo? Os 40 bebês decapitados, mostra as mentiras que foram colocadas, os estupros em massa. O que é que esses vídeos mostram? Não mostra, mas ele precisa ficar com isso. Vilela, você viu, você sabe, Vilela, você viu, você sabe, Vilela, você viu. Então, assim, é isso. É essa que é a grande coisa que eles colocam aí, né? 7 de outubro, com 1.200 pessoas assassinadas, com bebês queimados, pessoas queimadas vivas, mulheres estupradas, pessoas decapitadas, 251 pessoas sequestradas. Essas pessoas... E o Yoav Galante já admitiu que foi a utilização da diretriz Aníbal, do próprio exército que o senhor faz parte, que o senhor estava servindo enquanto estava sendo aplicada, que matou os próprios civis israelenses. Né? Bebês queimados vivos, bebês decapitados, onde é que está? Cadê a foto? Cadê a evidência? Toda vez vocês ficam repetindo isso, mas cadê a evidência? Eu já falei, se vocês mostrarem a evidência, se vocês mostrarem as provas, se vocês mostrarem as fotos, eu mesmo vou fazer um material sobre isso e demonstrar o sofrimento, né, dos israelenses. Porque se vocês forem pesquisar um histórico das minhas declarações sobre Israel na história islâmica, tem muitos textos que eu falo assim, a dor de uma mãe israelense, de uma mãe judia, não é diferente de uma dor palestina, e sempre tentei, ao longo da minha história, equilibrar as coisas, mas não tem como equilibrar, porque é totalmente desigual. Então, cadê as provas? Para de repetir isso. Toma vergonha, cara. Sério. Tu, um oficial do exército, toma vergonha na tua cara. Ficar repetindo essas coisas. Ah, bebês queimados vivos, bebês decapitados, estupros em massa. Cadê as provas? Cadê as provas forenses? Onde é que estão? Porque, assim, os membros do Hamas ou os próprios palestinos que derrubaram as barreiras do campo de concentração no 7 de outubro são seres humanos, e seres humanos, como, né, o exército israelense mostra, são capazes de fazer todo tipo de atrocidade. Mas quando você faz uma acusação, você tem que ter uma prova. E cadê a prova? A própria Casa Branca desmentiu que Biden não tinha visto isso. Yosef Landau, quando foi confrontado para mostrar as imagens, ele mostrou uma coisa que não era imagem de bebês decapitados, bebês queimados e nada disso. Então, assim, em pleno 2025, esse cara ainda tá tendo a pachorra de falar essa mesma coisa, entendeu? Porque, assim, qual era o objetivo do 7 de outubro? Sequestrar israelenses para trocar pelos milhares de palestinos sequestrados ali. Esse era o objetivo do 7 de outubro, porque ninguém estava dando atenção para as milhares de pessoas, inclusive mais de 400 crianças presas por Israel. Ninguém estava dando, as famílias precisavam de alguma coisa. Israel só sabe entender a linguagem da força. Israel nunca seguiu nenhum plano de diplomacia. Então, assim, cara, é com isso, Rafael, é com isso que tu quer refutar, falar de bebê decapitado, bebê queimado, não sei o quê. 2025 já tem página da Wikipédia em inglês, né? Não que a Wikipédia seja a fonte, mas é o indexador de várias fontes. Você pode clicar ali e conferir cada uma das citações. Você já tem ali mostrando só como essas propagandas mentirosas de guerra foram feitas. Os bebês falsos, queimados e decapitados pelo Hamas, foram utilizados para matar, destroçados, queimados vivos, até hoje, enquanto a gente está falando aqui agora, dentro de Gaza. É isso. Pessoas que foram sequestradas, foram retiradas de suas camas, foram retiradas de uma festa que estavam festejando aqui no território de Israel. Então eu vou explicar para vocês porque realmente, nesse momento, é praticamente impossível ter uma paz aqui na região, infelizmente. Porque Israel está participando de todos os conflitos
e invadindo países, bombardeando até países que são aliados dos Estados Unidos, como o Catar, né, atacando a Síria. Israel bombardeia todo mundo, Israel mata todo mundo, Israel invade, explode, arquiteta guerras contra todo mundo, participa de genocídios até transcontinentais, como o genocídio Rohingya, o genocídio de Ruanda, o genocídio da Bósnia. Quem foi responsável pelo fornecimento de armas para todos esses genocídios? Foi o próprio Israel. Então, assim, Israel não é um obstáculo para a paz na região do Oriente Médio. Israel é uma entidade terrorista transnacional que está diretamente ligada a diversos genocídios na história desde sua criação. Tá ligada a genocídio na Ásia, tá ligada a genocídio na África, tá ligada a genocídio na Europa e a ditaduras aqui na América Latina. Só vê ali no século passado quantas vezes os israelenses eles forneceram armas, inteligência militar para os piores regimes do século XX na América Latina. Essas mentiras que você vai refutar, Rafael. Nossa, com esse tipo de argumento, parece que tá lendo um teleprompter de coisas assim que são facilmente rebatidas. Porque paz nós fazemos com inimigos, mas paz nós precisamos fazer com quem reconhece o Estado judeu, quem reconhece que o Estado judeu é eterno. Quem apoia o Hamas, como o Mansour, que teve aqui alguns minutos atrás, em nenhum momento vai ter a oportunidade de ter paz na região, porque o Hamas não reconhece o Estado judeu, o Hamas deseja a eliminação do Estado de Israel. Esse é o objetivo do Hamas. Mentira, desde a Carta Reformada, o Hamas aceita a existência do Estado de Israel e quer voltar às fronteiras de 67. É isso. Que é o acordo de 67. Então, assim, os defensores do Hamas, que nem o Mansour. Eu sou defensor do Hamas aonde? Mais uma vez, eu sempre deixo muito claro para as pessoas. Eu não sou defensor de países, eu não sou defensor de grupos políticos, armados ou não, porque eu considero isso uma grandíssima perca de tempo e coisa temerária. Porque esses grupos não coordenam suas atitudes e suas políticas comigo. Então, eles estão passíveis de cometer crimes e erros como qualquer um. Porém, quando você atribui crimes ao Hamas, eu como uma pessoa que sou pesquisador, né, eu como sou uma pessoa que tem um compromisso com a realidade, eu preciso reportar as realidades históricas. Então, não é defesa, apologia do Hamas. Eu considero o direito da resistência armada palestina como as próprias Nações Unidas consideram, mas sem ambiguidade nenhuma, eu não faço apologia explícita e defesa a nenhum grupo armado, mais uma vez, porque esses grupos podem vir a utilizar técnicas ou formas de política que eu não aprovo, e é isso. É só por isso, sem ambiguidade nenhuma. Os apoiadores do Hamas, que nem o Mansour, ou os apoiadores do Hamas... Cala a boca, cara. Sério, na moral, eu tô sem paciência. Vocês estão vendo que esse debate eu tô bem exaltado, porque eu vi lá a prisão que é que eles fazem, né? Eu tava lá pessoalmente. Então, assim, cala a boca. O que é que você tá falando? Sério, sinceramente. Repugnante. O que é que você tá falando? Ai, os apoiadores. Os apoiadores... E você, cara, que você tá num exército que matou 67 mil pessoas. Muito mais do que isso, de acordo com a Lancet. Quase 10% da população de Gaza exterminada, enquanto você tá servindo esse exército. Sabe? Você quer falar de terrorismo do quê? Toma vergonha nessa cara. Tá entendendo? Vergonha. Vergonha mesmo, é isso. Vergonha pra você e vergonha pra quem te recebe pra ficar falando essas abobrinhas. Hamas não tem o objetivo de criar um Estado palestino. O objetivo do Hamas é eliminar o Estado de Israel do mapa. Vocês não precisam acreditar em mim. Acreditam nos próprios porta-vozes do Hamas. Se eles estivessem aqui nesse momento e pudessem fazer para eles a pergunta qual é o seu objetivo, a resposta seria clara. O objetivo é acabar com o Estado de Israel. E eles não dizem que o 7 de outubro foi o objetivo, esse foi o primeiro passo do Hamas. O objetivo do Hamas é exterminar o Estado de Israel. E isso foi o que eles tentaram fazer no 7 de outubro, e isso é o que eles vão continuar tentando fazer. E o Estado... Mais uma mentira. O Hamas, né, com um número muito diminuto de combatentes, fez o 7 de outubro para exterminar o Estado de Israel. Uma potência nuclear sofreu uma potência nuclear colonizadora, expansionista, com vários conflitos em andamento. Eles tinham o risco de serem exterminados por um bando de guerrilheiros com Kalashnikovs e paraglides. Você não respeita nem o próprio exército de Israel, né? Então, assim, Israel tinha chance de ser exterminado ali naquela hora, né? Pelo amor de Deus, cara, sério. É horrível. E
o Hamas prega o fim do Estado de Israel. E o que é que o Estado de Israel prega? O fim de qualquer Estado palestino. Aí, Mansur, a gente tem que escolher, né, qual dos dois é. Não! Um é um Estado expansionista, racista. O Rafael, ele tem uma identidade, porque ele é judeu dentro de Israel. Quem é árabe tem outra e tem direitos diferentes. Se eu disser aqui no Brasil que ele, quando chegar aqui, ele tem que ter direitos diferentes, eu sou preso por antissemitismo. Então, assim, vocês escolhem o lado que vocês querem, dos genocidas, do Estado racista, do Estado colonial, do Estado de apartheid, pior do que o da África do Sul, de acordo com Desmond Tutu, que foi, né, que viveu o apartheid da África do Sul. Então, assim, é isso. O Hamas quer a destruição de Israel. A carta mais recente do Hamas, isso aí não é de agora, tá, gente? A carta já está com uns bons anos já de atualização, já reconhece o Estado de Israel, já reconhece a continuidade disso, mas não importa. Por quê? Porque o objetivo de Israel, de acordo com seus próprios teóricos, de acordo com seus próprios porta-vozes, é a aniquilação do Estado palestino e a invasão de seus vizinhos, e a anexação de seus vizinhos. É isso. Israel não pode permitir isso. Então, quem chama o Hamas de uma milícia de resistência e não de um grupo terrorista, esse é um apoiador de terrorista. E por causa de pessoas assim, não vai ter paz aqui na região. Não vai ter paz na região, não é por causa das suas limpezas étnicas, não é por causa dos massacres, não é por causa dos roubos de terras constantes. É porque, né, eu chamo o Hamas de Harakat Muqawama Islamiyya, Movimento de Resistência Islâmica. O acrônimo Hamas significa literalmente resistência. Eu considero Israel um Estado terrorista. Eu considero os soldados israelenses como terroristas. Mas eu não fico repetindo, toda vez que vou falar sobre Israel, eu falo Israel. Eu não preciso ficar fazendo essa afirmação o tempo todo para as pessoas. O Estado terrorista de Israel, mas o Estado terrorista de Israel, mas o Estado terrorista de Israel, mas o Estado terrorista de Israel. Porque Israel é um Estado, apesar de eu considerá-lo uma entidade terrorista. E o Hamas ele é um grupo de resistência. O nome do Hamas é grupo de resistência. Da mesma forma que eu falo IDF, Israeli Defense Forces, apesar de acreditar que não tem defense nenhum aí, é só offense. Então, assim, o nome certo seria IOF. Então ele fica, aí quem chama o Hamas de grupo de resistência, mas pô, o nome do Hamas é resistência. O acrônimo Hamas significa Harakat Muqawama Islamiyya, grupo de resistência islâmico. É isso. Você chamar o Hamas de resistência é chamar o Hamas pelo próprio título do Hamas, né? É isso. Porque, como disse o próprio Mansur, o Hamas hoje em dia é a organização que tem o maior apoio dos palestinos. 90% dos palestinos apoiaram o 7 de outubro, não apoiaram o Hamas. Baseado em quê? Baseado em quê? Onde que você coloca isso? Parece o pastor Rodrigo Silva. Ah, porque 10% de não sei o que dos muçulmanos, 9%, não sei quantos milhões acordam de manhã, ensinam seus filhinhos a decapitar animais, dizendo que são infiéis. Baseado em quê? 90% baseado em quê? Qual é a pesquisa? Por exemplo, quando eu falo que você tem uma porcentagem maior de mortos palestinos do que tem sido veiculado, eu cito a pesquisa Lancet, né, da revista Lancet. Ele fala 90% dos palestinos apoiaram o 7 de outubro. Baseado em quê? Baseado em quê? Sinceramente, baseado em quê? Mostra para mim. Qual é o dado? Qual foi a pesquisa que foi feita? Qual foi a metodologia? Não tem, né? Mas o quê? É impactante. Por quê? A imagem do que o exército que ele participa está fazendo, as crianças mortas, despedaçadas, mais megatons do que foram utilizados por Hiroshima, aí ele vai pro Vilar e ele fala, tá vendo? Essas pessoas que estão aí, que vocês sentem pena, elas apoiam essas imagens de 45 minutos que eu coloquei aqui. Nossa, que argumento. Sério, pessoal, com todo o budget que vocês têm de milhões, com todo o financiamento que vocês possuem, com todas as coisas, assessoria intelectual, isso é o máximo de argumentação? Rafael, que você consegue? É isso? Estupro de mulheres, sequestro de bebês e idosos, decapitação de pessoas, 1.200 pessoas assassinadas pelo simples fato de serem judeus. Então, quem chama... Mentira. Essas pessoas não foram assassinadas pelo simples fato de ser judeus. Primeiro que uma parte delas, substancial, inclusive a maioria, morreu pelo próprio ataque do exército israelense, com a aplicação da diretriz Aníbal, como o Yoav Galant admitiu. É isso. Todos esses crimes são atribuídos ao próprio exército israelense, que você citou, tá bom? E eu posso provar. Tudo isso aí. Entendeu? É investigação. Essas pessoas de milícia de resistência, quem apoia isso, que infelizmente é 90% do povo palestino que está aqui na região, esse é o motivo pelo qual não tem paz aqui na região. Israel não é um empecilho para a paz. Eu vou lembrar... Vamos lá.
100 anos antes de Israel, a Palestina estava em guerra? Não. 100 anos antes desses 100 anos, a Palestina estava em guerra? Não. 100 anos antes desses outros 100 anos, a Palestina estava em guerra? Não. Quando você constrói Israel, você não para de ter guerras. Quem é o responsável? As pessoas que querem destruir Israel, não Israel. É uma lógica que não respeita a audiência. A todos vocês que Israel está aberto para a paz. Nós temos paz com o Egito, nós fizemos paz com a Jordânia. Alguns anos atrás, poucos anos atrás, nós fizemos paz com os Emirados Árabes, com Bahrein, com Marrocos. Que são países, né, Emirados Árabes, Bahrein, Marrocos, que nunca tiveram em guerra direta com Israel. Então, assim, você faz acordos diplomáticos, acordos comerciais, aí, estamos em paz, né? Mas com ambos os países, Jordânia e Egito, vocês, né, invadiram, atacaram, massacraram, e aí esses países decidiram que para manter a população segura, o melhor era uma relação onde você tinha o abandono dos palestinos e a preservação da integridade nacional. É só escolher quem é que vai morrer, os de dentro ou os de fora. Não tem nada a ver com paz. Não tem nada a ver. Isso foi feito, inclusive, a revelia da população desses países por governantes que enxergaram que a melhor estratégia política era essa: deixar os palestinos para lá e preservar a própria população. Então, é assim, Israel se comporta como um gangster que você tem que pagar proteção para eles, senão eles não param de matar e se expandir, e isso é chamado de paz, né? É a famosa letra do Rapa. Paz sem voz não é paz, é medo. Nós estávamos a um passo para normalizar nossas relações com a Arábia Saudita. E esse foi o objetivo do Hamas: impedir a expansão da paz e não impedir a expansão territorial. Israel não tem desejos de se expandir territorialmente. O desejo de Cara, setembro de 2023, Netanyahu na ONU mostrou o novo mapa do Oriente Médio, esse próprio acordo que você está colocando. O nome do mapa era Novo Oriente Médio. Tanto Gaza quanto a Cisjordânia pareciam anexadas. Então era uma expansão da paz, não era uma expansão territorial. Rafael, respeita quem está te assistindo. Eu não preciso pedir nada além disso. Respeita quem está te assistindo. Respeita quem leva as coisas que você fala a sério. Respeita, só isso. Tenha respeito. E o que é respeito? Olha, as evidências mostram o contrário e eu vou mostrar isso aí. Vou fazer minha defesa de Israel dentro do que há de evidências. Eu não vou criar coisas. Se o sionismo e os apologistas do Estado de Israel, eles colocam as coisas como realmente são, é extremamente difícil para eles conseguirem até um pingo de apoio. Então é mais fácil eles fazerem as pessoas odiarem os palestinos do que amarem Israel. Então eles precisam sempre ficar inventando coisas dos palestinos. 90% apoiam um vídeo de 45 minutos manipulado que a gente colocou e que queimou bebê e que fez não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pô, prova as leis israelenses. Por que você não fala das leis israelenses que tratam os palestinos com igualdade? Que não tem doutrinas militares do exército que você faz parte, como a doutrina da RIA, que é justamente de matar o maior número de civis possíveis. Não, é simplesmente uma Israel que não existe, uma Israel paralela à Israel da realidade que a gente está aqui agora, como, né, o título do meu documentário. Israel é viver. O desejo de Israel é existir. O desejo de Israel é continuar a fazer bondades com a humanidade. Isso é o que... Tipo, a participação israelense no genocídio de Ruanda, no genocídio da Bósnia e no genocídio de Burma. É a paz da humanidade, isso daí, né? Expandir essa paz, matando transcontinentalmente pessoas, inclusive na Palestina, territórios vizinhos e ao redor do mundo. O que nós queremos é viver em paz. Quem já esteve em Israel já teve o prazer de ver o que é um país querendo viver em paz com tantos inimigos em volta. E só para lembrar a todos vocês, Israel tem 22 mil quilômetros quadrados de território. Os países árabes aqui na região têm 13 milhões de quilômetros quadrados. E se nós incluirmos também os países muçulmanos, e não somente árabes, como, por exemplo, Irã, a Turquia, são muçulmanos, mas não são árabes. São 17 milhões de quilômetros quadrados. Então, para vocês terem ideia do que nós estamos falando, imaginem o Sergipe, que é do tamanho de Israel, e toda a América Latina em volta é do tamanho dos países árabes muçulmanos aqui na região. Então, dizer que Israel é empecilho para a paz porque tem desejos de se expandir territorialmente, isso é uma vergonha
isso é uma brincadeira com o raciocínio intelectual das pessoas. Então, é muito importante que todos entendam que nosso desejo é viver em paz, nosso desejo é que não tenham mais inimigos aqui em nossa volta, desejando a nossa destruição e fazendo tudo possível para colocar em prática esse desejo. Como disse Golda Meir, e daqui eu já vou terminar e abrir para perguntas, Golda Meir disse: se Israel largar suas armas, Israel é destruído no mesmo dia. Se nossos inimigos largarem suas armas, terá paz aqui na região. E a maior prova disso é os 3.000 palestinos de Sabra e Shatila e libaneses que largaram suas armas, acreditando que Israel ia ter paz, ou os palestinos de Deir Yassin, e foram mortos em massa. Então, assim, esse argumento, olha, Israel é do tamanho do estado de Sergipe, os países árabes e muçulmanos, eles são tantos, tem tantos quilômetros, e esse argumento totalmente falho é o que você coloca. E vamos mostrar porque ele é falho. Estamos na era dos estados nacionais, que é uma realidade que foi imposta pelos países europeus no mundo com a criação do nacionalismo. Então, assim, você ter mais países de cultura árabe não significa que isso anula a necessidade da existência de outros países árabes, porque estamos falando de identidade nacional e estados nacionais. E nenhum país árabe se coloca como país de todos os árabes, da mesma forma que Israel se coloca como país de todos os judeus. Esses países têm uma cultura e dialetos do mesmo idioma em comum, mas não são mesmo países, não compõem blocos gigantescos que você pode viajar sem passaporte, estando dentro da mesma zona, desde o Marrocos até o Iraque. Isso não funciona. Então, o Marrocos é o país dos marroquinos. Não importa a religião ou a origem étnica. A Argélia é o país dos argelinos. Não importa a religião nem a origem étnica. O Egito é o país dos egípcios. Não importa a região e origem étnica. Eles não alegam ser países de todos os árabes para serem colocados dentro dessa massa, dessa forma como ele está colocando, e nem de todos os muçulmanos. Eu, como muçulmano, eu não posso chegar lá no Egito e entrar à vontade. Eu preciso aplicar para visto e todas as coisas e depois eu entro naquele país. Tal qual todos os árabes fora do Egito. O único país que se alega ser o único país para todo um etnia e grupo de pessoas no mundo é Israel. Então, assim, falar do tamanho dos países árabes e falar do tamanho dos países muçulmanos nesse contexto não acrescenta em nada ao debate. E vamos colocar as coisas numa perspectiva ainda mais profunda. Se amanhã eu quiser fazer em Liechtenstein, ou em Andorra, ou na própria Escócia ou na Irlanda, para criar um estado colonial de apartheid e expansionismo, do tamanho do estado de Sergipe, e as pessoas me criticarem porque eu fico sempre guerreando, matando e me expandindo territorialmente, eu disse, mas eu só tenho um estado do tamanho de Sergipe. Por que você vai criticar o Japão imperial em todos os seus ataques expansionistas se ele é menor do que o estado de Pernambuco? Entendeu? Então, assim, tamanho territorial em comparação com quem você está querendo invadir e está invadindo, matar e está matando, não acrescenta em absolutamente nada para isso que você está dizendo. Israel podia ser do tamanho da minha casa. Israel podia ser do tamanho de um campo de futebol. Se Israel faz o que faz, e se Israel mantém um campo de concentração a céu aberto e todas as coisas horríveis que a gente tem de Israel, não importa o tamanho de Israel. É isso que está sendo colocado. Mas só queremos esse territóriozinho, que só fica aumentando. Toda década aumenta mais. Queremos só esse territóriozinho, que queremos impor uma realidade de apartheid a pessoas que nasceram e que vivem neles há milhares de anos e que, inclusive, são descendentes dos cananeus, dos judeus e das pessoas que viviam aqui antes. Poxa, não deixam a gente brincar de parquinho de massacre e extermínio só nesse territóriozinho pequeno. Israel só quer a paz. Israel só quer a paz participando de todas as guerras. Israel só quer a paz arquitetando a destruição de todos os países da região, né? Israel só quer a paz. Por isso que vende armas battle-tested, ou seja, testadas em combate nos palestinos, né? É esse o Estado que quer paz. Que tem uma doutrina militar como a doutrina Aníbal, que permite matar a própria população, como foi no caso do 7 de outubro, e uma doutrina da RIA, que permite o maior número de casualidades civis no inimigo para pressionar a derrubada de regime. É esse o país que quer a paz. É a doutrina da paz, entendeu? Se você for pegar as frases de Buda, deve ter isso ali, né? Ou de Jesus Cristo, né? Olha, matem seu próprio povo se for utilizado como estratégia de guerra e todos os seus inimigos sem nenhum tipo de piedade. São as palavras da paz, né? Isso aí.
enfim, a gente tem que ser irônico, né? Porque, pelo amor de Deus. Major, prazer, professor Ricardo aqui. Primeira pergunta vai ser parecida com a que eu fiz, inclusive, pro Mansur. O Hamas, ele denuncia que algumas milícias que são ultra-radicais no território de Gaza são financiadas por Israel. E que por isso que Não é o Hamas que denuncia. Israel que admite, o próprio Donald Trump falou que está sendo colocado. Então, assim, primeiro o que é que eles fazem? Eles descredibilizam a existência do Hamas como um grupo criminoso, essa é a primeira fase, e depois eles falam, esse fato aqui é o Hamas que está alegando, não é o Hamas que está alegando. O próprio Benjamin Netanyahu, quando foi questionado sobre isso, ele falou, a gente está fazendo o que precisa ser feito para ganhar a guerra. Então não é o Hamas dizendo. Você já tem o próprio Donald Trump falando sobre esse tema, inclusive falando, o Hamas está matando os bad guys dentro de Gaza, que nem naquele texto que a gente fez sobre essas milícias, né? Como é que funciona e quais declarações dos israelenses, do exército israelense sobre elas. o Hamas não pode abrir mão da luta armada, porque tem que derrotar essas milícias para que não haja uma guerra civil na região. Israel realmente financia essas milícias? Nós não financiamos milícias, nós não precisamos financiar milícias, nós temos capacidades militares para combater o Hamas. Infelizmente, essa guerra é muito... Não tem, até porque não derrotaram o Hamas até agora, mesmo matando o maior número de civis possíveis, né? Como as próprias declarações oficiais israelenses era de matar o maior número de civis possíveis. Não conseguiram derrotar o Hamas. Israel financia milícias, gente, até nos países vizinhos. As falanges libanesas, que foi quem executou o massacre de Sabra e Shatila sob a vigilância de Ariel Sharon, é uma prova disso, a milícia católica. Então, assim, o Hamas coloca isso porque é uma realidade, né? E outras autoridades mundiais, até os próprios israelenses, admitem isso. Então, isso é uma coisa histórica. Israel sempre financiou milícias, financia grupos armados drusos na Síria, queria financiar até mesmo o separatismo copta no próprio Egito, só ler a história do Plano Inon, e está financiando as milícias do Abu Shabaab dentro de Gaza. Então, assim, é um fato histórico, mais uma vez, uma falta de respeito com a audiência. Poxa, bota no Google isso aí que vocês estão falando, vocês vão ver a declaração de Netanyahu a esse respeito. Aí o porta-voz do exército fica falando, não é verdade, eu vou refutar as coisas que o Mansur disse, que é mentira. Pelo amor de Deus. complexa. Essa guerra é complexa porque o Hamas é um grupo terrorista que ele se esconde atrás dos civis na faixa de Gaza. O Hamas utiliza dos civis como escudos humanos. O Hamas utiliza escolas como centros de comando. O Hamas utiliza hospitais para esconder seus armamentos. E o Hamas utiliza as casas dos civis para de lá lançar seus foguetes. Me mostra uma casa de civil palestino que abriu o teto e saiu um foguete, ou que saiu um foguete do quintal, ou que... Até isso de que o Hamas utiliza estruturas civis e civis como escudos humanos já foi rebatido por diversos relatórios das Nações Unidas. Então, não, o Hamas não utiliza. Quem utiliza os palestinos como escudos humanos é o próprio exército israelense. Inclusive, tem um caso do próprio exército israelense na Suprema Corte israelense reivindicando o direito de utilizar palestino como escudos humanos. Isso você tem criança amarrada em capô de carro militar, você tem palestinos sendo utilizados como cobaias para ver se tem bomba em um determinado lugar, se o cara pisar explode com arma nas costas, né, para os israelenses utilizarem ele como escudos, colocando palestinos literalmente pegos pelas costas com arma no ombro para utilizar como escudo. O único ator que comprovadamente utiliza através de fotos, filmagens e relatórios totalmente fidedignos escudos humanos é Israel. E se falar que utilizar estruturas civis como bases militares é a utilização de escudos humanos, o Hamas também não utiliza. Isso já foi comprovado. Recentemente, inclusive, saiu uma reportagem no História Islâmica, aqui no canal do YouTube, que vocês podem ver, mostrando que até as provas que Israel colocou para dizer que o Hamas utiliza hospitais e escola como depósito de armas, foram forjadas com CGI, com imagens digitais, com falsificações até adquiridas ali do Museu Marítimo da Escócia, os modelos digitais. Então, não, o Hamas não utiliza, né, estruturas civis como escudos humanos. Quem utiliza os palestinos como escudos humanos é o próprio exército de Israel. Mas assim, vamos colocar aqui, colocar estruturas militares embaixo de estruturas civis é a tática criminosa do uso de escudos humanos. Então assim, pessoal, só pegar as imagens da guerra dos 12 dias entre Israel e Irã, quantos mísseis para atacar o Irã saíram inclusive dos próprios centros urbanos de Israel, né? Inclusive israelenses, eu fiz um vídeo sobre isso, denunciaram que eles estavam sendo utilizados como escudo pelo próprio exército, porque aquelas estruturas eram civis, e os israelenses ficaram impressionados quando viram mísseis sendo disparados contra o Irã das suas ruas, e isso tudo está muito bem documentado e comprovado, eu já fiz vídeo sobre isso. Então, assim, mais uma vez, gente, tudo que o sionista fala é mentira. Que nem naquele dia que a Espectro Cinza chamou o Nassajon, né, para defender Israel, né, 113 mentiras. Vocês viram que, assim,
Não tem uma coisa que ele fala que a gente possa falar, não, isso aí tem como comprovar. É nada, é só mentira, mentira em cima de mentira. Então, Israel atua de uma forma cirúrgica, de uma forma precisa, para minimizar os danos a civis. Então, é uma guerra que ela é muito complexa, porque ela é travada em um ambiente urbano. Cara, a faixa de Gaza virou escombro. Isso é precisão, isso é cirurgia. A faixa de Gaza, se você pegar as imagens, tá pior do que Hiroshima e Nagasaki. Tá parecendo, sei lá, uma mistura de Hiroshima, Nagasaki e Dresden. Essa é a precisão de vocês? Com os próprios oficiais do exército falando que a meta é matar um grande número de civis e admitindo a matança de civis? Pô, das duas uma. Ou você não tá atualizado com as declarações mais recentes do seu próprio exército, ou você tá mentindo. Mas a gente sabe o que é que ele tá fazendo aí, né? E contra um inimigo que utiliza do sacrifício dos danos a civis como uma estratégia de guerra. E Israel é um Estado democrático de direito que atua de acordo com todas as normas internacionais. Meu Deus! Então é por isso que o primeiro-ministro e vários outros ministros israelenses estão sendo procurados pela justiça para responderem no tribunal de Haia, né? Por crimes contra a humanidade. Essas são as pessoas aí que agem de acordo com o direito internacional, que respeitam, né, as resoluções da ONU. Israel respeita bastante as resoluções da ONU, né, para não dizer o contrário. Agora Israel também, né, respeita todas as normativas da ONU, né? Respeita os direitos humanos. É por isso que a gente vê a explosão de hospitais e todos os crimes de guerras possíveis da história da humanidade sendo cometidos por Israel enquanto a gente está falando aqui. Então tem uma dificuldade enorme para atacar os terroristas do Hamas, diminuindo ao máximo os danos possíveis a civis. Essa é a complexidade dessa guerra. Nós não precisamos de milícias na faixa de Gaza para... Precisam de milícias, usam milícias, empregam milícias, e se você que está assistindo quer ver o que ele disse, só colocar em inglês no Google, né? Drone footage of Gaza, né? Imagens de drone de Gaza. E vocês vão ver ali a precisão do ataque deles, né? Tem até soldado, que nem eu mostrei aí, brasileiro, israelense, fazendo homenagem de amor enquanto explode casa. É esse o nível do prazer, né? Então, é óbvio que no início da nossa fala você falou que você tinha desprazer, né, de ouvir. E eu queria falar muito mais coisa pra esse cara. Eu não queria estar fazendo esse react, eu queria estar falando outras coisas pra esse cara, né? Mas a nossa justiça, ela é hipócrita. Então, assim, esse cara pode sair do Brasil pra fazer o que faz, né? E se a gente falar o que ele merece ouvir, pode nós, que estamos aqui defendendo os direitos humanos, sendo judicialmente prejudicados. E aí Israel é um Estado democrático de direito, que na lei do Estado aprovada em 2018, coloca que os únicos que podem exercer autodeterminação no território são os judeus, ignorando toda a população que não é judaica, nem etnicamente, nem religiosamente. É um Estado democrático de direito. Se eu falar que judeus brasileiros não podem exercer autodeterminação no Brasil, então eu sou considerado um antissemita, né? Mas Israel é um Estado democrático de direito aplicando essas leis sobre os palestinos. Para alcançar os nossos objetivos dessa guerra. Mas o que sim é importante deixar claro, já que estão falando sobre isso, todos os grupos que criticavam Israel e que se chamam de pacifistas e criticavam a quantidade de pessoas que infelizmente morrem na guerra, que pagam o preço da guerra na faixa de Gaza, eu não estou vendo onde estão as críticas com as dezenas, talvez centenas de pessoas que foram executadas nos últimos dias pelos terroristas do Hamas na faixa de Gaza, pelo para com isso. Na tua página do Facebook, quando tu coloca essa notícia falsa aí de que são pessoas inocentes sendo executadas pelo Hamas e não as milícias pagas pelo próprio Netanyahu, tem um monte de gente apoiando. Você vai pegar as outras agências de notícias falsas israelenses, né, que são vendidas para eles, colocando apoio isso aí. Então você não tá vendo as críticas? Claro que você tá vendo, cara. Vocês conseguem manipular as coisas de uma forma tão fácil. Mas é assim, se eles não têm hegemonia no discurso, significa que o discurso não é pró eles. Não é nem a maioria, é a hegemonia. Simples fato de se oporem ao regime terrorista do Hamas na faixa de Gaza. Onde estão todas essas pessoas em nome dos direitos humanos? Pessoas estão... Abu Shabab e os grupos que juraram fidelidade ao ISIS, ao Daesh, Estado Islâmico ali dentro, né, dentro da faixa de Gaza,
eles estão preocupados com os direitos humanos, né? Que roubaram ajuda humanitária, tem vários vídeos. E assim, Israel pega esses grupos que são pagos, eles roubam ajuda humanitária, né? Porque a ajuda humanitária, eles roubam ajuda humanitária, se filmam, são filmados correndo com ajuda humanitária em carros, eles pegam aquelas imagens, dizem que são do Hamas, né? E Israel deixa esse pessoal operar livremente, andar de carro por Gaza, sem os drones explodirem, sem as filmagens eletrônicas e robóticas explodirem eles, né? Enfim, esse é o pessoal dos direitos humanos, segundo o Major Rafael aí, né? Estão sendo torturadas na faixa de Gaza, estão sendo executadas na faixa de Gaza, e tudo isso está sendo gravado e mostrado a todos por todos os meios possíveis. Cara, torturado foi a gente da Global Sumo de Flotilha quando tava lá, né? Inclusive quando você tava servindo, né? Então, assim, era eu num calabouço com várias pessoas e esse cara lá em Israel comandando, né? O major. E aí o Vilela chama eu e esse cara para frequentar o mesmo ambiente, né? Eu não duvido muito. Daqui a pouco, em 2026, o Vilela vai chamar um serial killer, né? O Chico Picadinho e a família da vítima, ou a vítima que quase sobreviveu, porque tem que dar os dois lados. Não podemos ser parciais, né? Tem que mostrar o lado das pessoas que estão sendo genocidadas e dos genocidas ao mesmo tempo. É só um exemplo para vocês entenderem como é que funciona esse tipo de retórica. E torturados também são os palestinos. Como vimos, né? Muitos saíram sem membros, com os olhos eletrocutados e com todas as coisas ali, daquela forma, com dezenas de corpos sendo entregues com nítidas marcas do pior tipo de tortura que um ser humano pode sofrer. Então, é isso, o exército dele, tá? O exército dele, ele não é um apologistazinho sionista que mora aqui no Brasil. Ele tá lá, ele tá lá. É o mal, não somente para Israel, não somente para os palestinos. O Hamas é um mal para a humanidade, para o mundo. E é por isso, né, que o Hamas participou do genocídio Rohingya, do genocídio de Ruanda, do genocídio da Bósnia. O Hamas é uma ameaça para o mundo. O Hamas que possui armas nucleares e a doutrina sanção, de que se o Hamas estiver prestes a cair, eles têm autorização para explodir, inclusive países aliados, né? O Hamas que é ameaça para o mundo. A gente vê que várias zonas de conflito na Europa, na Ásia, na África, tiveram e tem até hoje a participação do Hamas, não de Israel. Tem que ter um nível muito grande de lavagem cerebral e de cara de pau para falar essas coisas e acreditar nisso. Então, todos que desejam os valores ocidentais, os valores cristãos, precisam entender que a paz aqui na região depende da eliminação do Hamas como uma... Valores cristãos, né? Bom colocar aí o que é que Israel tem feito com os cristãos, né? Com a cristandade quase desaparecendo totalmente, né? Hoje em dia, do local onde nasceu, por atitudes do próprio governo israelense. Os massacres de cristãos, né? Dezenas de cristãos mortos na faixa de Gaza são os valores cristãos, né? Do IDF, que quando invade o Líbano, depreda igrejas, do Itamar Ben-Gvir, que falou que cuspir em cristãos é um esporte nacional, é um valor nacional, são os valores cristãos. Ele fica apelando para isso. Se vocês quiserem ver como é que os cristãos são tratados em Israel, basta vocês pesquisarem, ou no próprio Israel Paralelo, no nosso documentário, a gente tem uma ativista cristã palestina falando lá, né, da Igreja Ortodoxa Grega, para ver o que são os valores cristãos, né, que esse pessoal aplica. Força que governa a faixa de Gaza. Boa noite, Major. É Fernanda Cômora que está falando. Diante do seu relato, né, a gente sabe que o cessar-fogo já falhou inúmeras vezes. Então, na sua opinião, o que seria necessário para um acordo duradouro na região e se a comunidade internacional, de fato, tem feito o suficiente para garantir que esse acordo fosse cumprido? Olha... Major, o áudio sumiu. Alô, o áudio. Estamos sem áudio, Acho que... Major, precisamos continuar escutando as falsidades que você fala. Está sem áudio. Sabe quem está sem áudio nesse programa? São as famílias, né? De milhares de palestinos, inclusive palestino brasileiro morto pelo exército israelense. Né? Essas pessoas que estão sem áudio. Esse cara aí tem áudio demais. Ele e os sionistas vivem tendo áudio aí nesse programa. E é lá ou é aqui, Kratos? É lá. É aí o problema, Major. Vê se voltou o áudio. A sua pergunta, Fernanda, é uma pergunta muito boa e muito importante para ela ser esclarecida. O Hamas, ele infelizmente não está cumprindo os termos do acordo. Israel está totalmente comprometida com os termos do acordo. O Hamas já...
Por isso que bombardeou Gaza em todos os dias quando o acordo estava sendo assinado e depois dele ser assinado, e em um dos domingos durante o período do acordo despejou mais de 150 toneladas de bombas em Gaza. Israel está prometida com o acordo, né? Está muito comprometida com o acordo. Violou 6 vezes o cessar-fogo. Tá? Uma dessas vezes que o Hamas violou, 2 soldados foram mortos por terroristas do Hamas. Já é esclarecido que eles morreram por um próprio erro militar israelense. Eles morreram num acidente com as próprias armas israelenses, tá? Não foram assassinados, eles não foram justiçados pelo Hamas. Os soldados do extermínio que morreram, eles morreram com uma falha na sua própria operação, tá bom? Então até isso é mentira. É cansativo demais, cara, que você tem que ficar interrompendo toda vez a live para falar com esses caras, porque eles não param de contar coisas que é só você colocar no Google ali, ó. O que aconteceu e você vê que não é o que ele tá dizendo. De acordo com os termos do cessar-fogo, o exército israelense ele recuou e está posicionado na linha amarela, de acordo com o mapa que foi apresentado a todos pelo plano dos Estados Unidos. E fuzilaram, inclusive, famílias, né, que chegavam perto demais da linha amarela com crianças, né? Famílias inteiras foram mortas durante o cessar-fogo, né? Mas aí isso não é falado por ele. O Hamas invadiu essa linha amarela, onde está posicionado as forças israelenses, saiu de túneis subterrâneos e atacou nossos soldados já 6 vezes. Tá? 5 vezes as forças israelenses conseguiram reprimir esses terroristas, e uma dessas vezes, infelizmente, eles conseguiram atingir as forças israelenses. E o exército israelense deseja que o acordo seja cumprido, todos os termos do acordo. O Hamas não cumpre. Primeiro, como eu disse, porque já atacou as forças israelenses 6 vezes na zona amarela. Segundo, Israel atacou dezenas de vezes. Israel explodiu dezenas de vezes. Você tem vários ataques durante o cessar-fogo. Para vocês terem uma ideia, eu estava lá, né? Esse cara, ele estava no mesmo lugar que eu. Eu sequestrado, amarrado, e esse cara lá. Esse cara lá. Gente, eu tive que interagir, eu tive que participar do mesmo programa de um major do exército que me sequestrou. Exército esse que tortura e que já é comprovado milhares de palestinos. Durante esse período que a gente estava lá, você tinha as negociatas do cessar-fogo. Não parou de passar avião militar por cima da prisão de Kiziot quando a gente estava. Não parou. Esse é o cessar-fogo dessas pessoas. O Hamas teria que ter devolvido todos os nossos reféns, os vivos e os que foram assassinados, em 72 horas. Eles não têm capacidade logística disso, porque Israel que assassinou esses reféns. O Hamas não tinha interesse nenhum de executar essas pessoas, até porque essas pessoas são valiosas para a troca de reféns, que é como Israel solta palestinos, somente quando os israelenses são capturados e presos, né? Então, assim, não tem capacidade logística, porque Israel destruiu vários locais onde esses reféns estavam e os matou, né, nesse processo. Então, é por isso que alguns prisioneiros israelenses não foram devolvidos, porque Israel os matou, e não só os matou, como mata com a capacidade bélica muito maior, aniquilou os locais onde eles estavam. O Hamas devolveu os 20 que estavam vivos, e dos 28 que estavam mortos, ainda tem 15 reféns que foram assassinados pelo Hamas e estão na faixa. Mentira, eles foram mortos pelo próprio exército de Israel, bombardeando indiscriminadamente os locais onde eles estavam junto com os palestinos. Tem imagens, né, de prisioneiros israelenses que escaparam, levantando bandeiras brancas e sendo executados pelo exército de Israel. A gente já colocou isso no nosso material também, tá? É tudo imagem comprovada, as famílias das vítimas mesmo falando. Então, assim, é isso. De Gaza. Alguns deles foram assassinados no 7 de outubro e seus corpos foram levados para a faixa de Gaza. Outros foram levados para a faixa de Gaza vivos, e foram assassinados em cativeiro. O Hamas teria que ter devolvido todos os reféns em 72 horas e ainda tem 15 corpos nas mãos do Hamas na faixa de Gaza. As centenas de crianças palestinas, homens, mulheres, presos há décadas. E esse cara tem a pachorra de falar em devolvimento rápido de pessoas sequestradas, né? Terceiro, o Hamas está executando
o seu povo, a sua população. De acordo com o plano, tem 2 fases nesse Prova de que o Hamas está executando a própria população? Não tem, mais uma vez. Ele fala, ninguém interrompe ele e diz que é mentira. acordo. A primeira fase seria a devolução dos reféns. A segunda fase do acordo seria o Hamas se desmilitarizar, se desarmar e deixar... Para que as pessoas que cometem genocídio e que não param de expandir territorialmente não tenham nenhum tipo de revés enquanto fazem isso, né? Basta ver o que aconteceu em Sabra e Shatila, um massacre de mais de 3.000 pessoas quando os palestinos entregaram as armas. É isso que eles querem fazer. Olha, palestino armado eles matam, palestino desarmado eles matam. Na Cisjordânia, em Gaza, até em locais de campos de refugiados palestinos em países vizinhos eles também matam. Então é isso. Ao Hamas tem que se desarmar para não dar tanto trabalho para a gente poder matar os palestinos e expulsá-los de suas terras. O governo da faixa de Gaza. O Hamas está mostrando a todos que não tem nenhum compromisso com os termos de desmilitarização ou desarmamento, porque o Hamas continua mostrando força, mostrando seus armamentos e executando a sua própria população na faixa de Gaza. Nós esperamos... Então, assim, o Hamas, ele executa a própria população da faixa de Gaza e quer o extermínio do Estado israelense. Então, assim, o Hamas é um ator com problemas mentais terríveis que quer governar Gaza somente com os membros do Hamas. O Hamas quer que o território fique vazio e membros do Hamas fiquem, sei lá, numa cidadezinha pequena. Então eles estão exterminando ao mesmo tempo os palestinos e os israelenses. Esse é o nível de desrespeito que esse cara tem, né? Esse é o nível de desrespeito pela inteligência das pessoas que esse cara tem, né? Quem quer o extermínio dos palestinos não são os sionistas que, desde o livro Estado Judeu de Theodor Herzl, colocam um plano expansionista, e não são as declarações dos oficiais israelenses que falam em exterminar os palestinos, de políticos, de líderes de kibbutzim e de coisas assim, né? É o Hamas que quer a destruição total do povo palestino e total dos israelenses, porque sim, na cabeça dele não, ele sabe muito bem o que é que ele quer, mas no discurso dele que ele quer vender para vocês. Que todos os termos do acordo sejam alcançados. Nenhum país soberano aceitaria uma situação na qual um grupo terrorista que deseja a sua eliminação continuasse na sua fronteira, produzindo seus armamentos, planejando o próximo ataque, como foi o 7 de outubro, sem que seja desmantelado. Então, nós não vamos descansar até que todos os termos do acordo sejam alcançados. Mas os termos do acordo foram violados por a própria Israel. Sabe? Qual foi o termo do acordo que Israel quis cumprir? Até a própria ideia de acordo gera um debate imenso dentro de Israel, porque eles não querem acordo, eles querem a continuação da guerra. Nenhum país soberano deixa que terroristas que querem atacar fiquem na fronteira. Mas aí que está o problema de Israel. Israel quer estender a sua soberania sobre outros lugares. E estende. Porque até antes do 7 de outubro, todo o território de Gaza, linha costeira, espaço aéreo, deslocamento de pessoas, todo controlado por Israel. Qualquer pessoa que quiser resistir a essa expansão de soberania israelense, aí é um grupo terrorista que precisa ser combatido. Então, assim, basicamente ele está falando o seguinte, a gente vai tomar territórios palestinos, fazer limpeza étnica, fazer tudo que a gente sempre fez desde a fundação do Estado de Israel em 1948, e o problema é quando as pessoas decidem pegar em armas para impedir que a gente faça isso, ou para retardar esse movimento, ou simplesmente porque elas não têm outra opção a não ser ou morrer sem fazer nada ou morrer fazendo alguma coisa. É isso aí. Que todos os nossos reféns voltem para casa, que o Hamas seja totalmente desmantelado, desmilitarizado, desarmado e deixe o governo da faixa de Gaza. Obrigado demais, Major. Pode mais uma pergunta? Obrigado. Pode. Tem mais uma pergunta do Marcílio. Major, só uma última questão. Nem sei se você, como representante das forças de Israel, pode falar sobre política, se não puder, sem nenhum problema, né? Mas não vai ser sobre questões políticas em si, um contexto mais geral. Mas peraí, ele tá falando de política há um tempão já aí, né? Isso é política, né? Política. Ele tá falando de política o tempo inteiro. Como é que ele não pode falar sobre política? A gente percebe que várias lideranças do Hamas foram condenadas pelo Tribunal Penal Internacional, mas o Benjamin Netanyahu, ele também foi. Então, hoje a gente teve, por exemplo, declarações do Mark Carney, que é o primeiro-ministro do Canadá, alegando que se o Benjamin Netanyahu pisasse no território canadense, ele poderia ser preso, enfim. Você pensa que uma
eventual. E o Netanyahu, inclusive, ele anunciou anteontem, se não me engano, que ele vai concorrer à reeleição, né? Principalmente aí vai querer ser o candidato como primeiro-ministro nas próximas eleições. Você pensa que uma manutenção do governo Netanyahu, ele prejudica o processo de paz pela maneira... ele mais mal visto, vai por membros da comunidade internacional, e a questão também do... Cheio de dedos para falar, né, do criminoso de guerra que assassinou milhares de crianças, né? Aí é muito dedo. Ele é mal visto. Não, ele não é mal visto, não, cara. Esse cara é odiado pelo mundo. Esse cara é desprezado pelas pessoas que têm um pingo de decência na humanidade hoje em dia. Os assentamentos judeus na Cisjordânia. A gente percebe que figuras como o Itamar Ben-Gvir ou como Smotrich, por exemplo, se eu não me engano, tem até a questão do assentamento E1, né? Que pode ser construído e que dificultaria o acesso da população palestina da Cisjordânia a Jerusalém Oriental. Se isso também dificulta algum tipo de processo de paz e pode fazer com que os árabes ou os islâmicos se mobilizem mais em favor da causa palestina. Olha, como você bem disse, é uma questão com viés político enorme. Eu sou o porta-voz das Forças de Defesa de Israel e não do governo israelense. Eu não posso responder essa pergunta, mas eu vou sim consertar um fato na sua pergunta. O primeiro-ministro de Israel não foi condenado pelo Tribunal Internacional. O fato de ter um mandado de prisão não quer dizer que ele foi condenado pelo Tribunal Internacional. Então, só um conserto. Sim. É uma pergunta... Gostaria muito de poder responder essa pergunta, mas é um viés político. Ele não foi condenado. Ele tem um mandato de prisão porque ele não fez nada. Você não tem nenhuma condenação. É o preciosismo jurídico, né? Ele tem um mandato de prisão para eles pelos crimes que a gente viu lá. Ele não foi condenado, né? Por isso ainda, né? Mas, se Deus quiser, inshallah, ele vai ser condenado juntos com outros membros criminosos de guerra do Exército, que eu espero muito que vão para o Tribunal de Haia. Todos eles. Eu espero que o Brasil participe nisso aí, quando tudo isso acabar, levando à justiça. E que, assim, todos os envolvidos na propaganda, os envolvidos no Exército, não encontrem quartel. Que sejam todos levados à justiça. Né? Apesar de eu acreditar que a justiça para o que essas pessoas fazem, ela só se completa no outro mundo, na outra vida, não aqui, né? Porque assim, essas pessoas elas infligiram todas as formas de morte possíveis para os palestinos, de doença, queimados vivos, de explosão, assassinato, tiro na cabeça de criança, todo tipo de coisa. Então, esse mundo que a gente vive, essa realidade física, ela não é possível que ela reproduza todas as mortes que eles infligiram sobre as pessoas. Mas se pelo menos um pouco de justiça nesse mundo eu quero ver para esses caras aí, tá? Eu não posso entrar nessa questão. Entendemos. E tem uma pergunta também do chat, não tem? Tem sim. Tem uma pergunta aqui pro Major, do Thiago Guilherme, que ele fala: Major, e sobre os corpos palestinos voltando com sinais de tortura e sem os órgãos? Olha, o Hamas, durante essa guerra, ele mentiu sobre a questão da fome, ele mentiu sobre a questão do genocídio, e agora ele está utilizando da mentira mais uma vez, tentando mostrar que teve tortura nas prisões israelenses. Mais uma vez o Hamas está mentindo sobre a questão da fome, cara. A fome em Gaza é um fato dado. Você tem imagens, você tem provas, você tem vários relatórios internacionais. Não é o Hamas mentindo, são órgãos que estudam essas coisas, colocando aquilo ali. E você tem provas visuais, você tem provas forenses. Diferente dos teus bebês decapitados e os estupros em massa, você tem provas para tudo que está sendo colocado. Então, assim, os corpos foram devolvidos nitidamente com os órgãos arrancados, e como tem uma reportagem no História Islâmica, eu quero que todos vocês assistam, sobre o tráfico de órgãos que é operado com a conivência do exército israelense. Isso já é uma denúncia muito antiga. E parabéns pelo advogado Thiago Guilherme, que fez isso aí. Tá? O doutor Thiago, ele aparece bastante, né, em collabs com História Islâmica, já fez vídeo aqui com a gente, vocês vão ver, né, sobre aquela tentativa de criminalizar a crítica a Israel aqui em São Paulo, que ele fez uma material conosco, e fez essa pergunta muito pertinente, né? Aí ele coloca, são mentiras do Hamas sobre a fome em Gaza. Cara, pelo amor de Deus. Sério, Vilela, tem gente muito melhor, apesar de estar defendendo uma coisa nefasta, que nem o sionismo, para chamar para falar sobre isso. Sério mesmo. Isso é uma mentira. Os terroristas do Hamas são cruéis, são bárbaros, cometeram os ataques terroristas do nível mais cruel que nós possamos imaginar, mas nas prisões israelenses eles recebem todos os direitos que eles devem receber de acordo com as normas internacionais. Então, todas essas acusações são acusações que não têm nenhum compromisso com a verdade. Infelizmente, são informações
que são originárias do... Tem foto de como esses corpos foram recebidos, tem as marcas, cara. Tem a galera sem olho, com a corda da enforcamento ainda no pescoço quando foram tirados os sacos. Tem tudo isso, cara. Tem tudo isso aí de provas, sabe? É que nem o Márcio Pitliuk. Não tem evidência, a gente mostra, o cara pula pro próximo assunto. O Ministério da Saúde de Gaza, que não é controlado pelo Hamas, é o Hamas. Nós não podemos acreditar nas mentiras do Hamas. E eu vou deixar mais uma coisa bem clara. O Estado de Israel é um Estado democrático de direito. Que possui uma lei de autodeterminação para uma só etnia e para uma só raça, e isso não é um Estado democrático de direito. Não é, pela própria definição, não é porque eu quero, é pela própria definição, não é um Estado democrático de direito. É uma democracia racial para um determinado grupo de pessoas, é isso. É a mesma coisa que, sei lá, falar que o Estado democrático de direito existia em Atenas, né, na Idade Antiga. Óbvio que não, você tinha uma parcela da população que poderia participar e votar, e uma imensa parcela da população, mulheres, escravos e outros setores sociais que não poderiam participar. Então, assim, é isso. É o Estado democrático de direito com castas, com diferenciações raciais para autodeterminação. É um contrassenso isso aí, Rafael. Toma vergonha. Violações podem acontecer. Desvios de conduta podem acontecer. E se existem desvios de conduta, as pessoas são julgadas em Israel. Mentira! Não são julgadas em Israel. E as que são julgadas recebem penas brandíssimas. Então, assim, você tem uma enorme quantidade de casos que são denunciados e jamais são julgados. Jamais. Pô, vocês são liderados, cara. O teu chefe, vocês são liderados em Israel por um criminoso de guerra. Numa sociedade cheia de criminosos de guerra. Hoje, no mundo, a maior quantidade de criminosos de guerras concentrada no planeta Terra está em Israel. Então, assim, é isso. Do que acontece na faixa de Gaza, que todos os nossos reféns foram sequestrados de suas camas, sofreram fome, sofreram tortura, estiveram em túneis subterrâneos sem oxigênio. Aqui em Israel, os terroristas, por mais cruéis que sejam, tiveram todos os direitos que eles merecem de acordo com as normas internacionais. E assim, o conceito de terrorista desses caras é qualquer pessoa. Tem vários palestinos, inclusive médicos, jornalistas, população civil, um monte de gente que é arbitrariamente, sem nenhum processo legal, inclusive preso, né? Isso que é muito importante colocar, que ele gosta de ficar falando de Estado democrático de direito. Mas, para ele, todas as pessoas que Israel sequestra, mata e faz todas as coisas há décadas são terroristas, como ele diz, né? Mesmo assim, se teve algum desvio de conduta, esse desvio de conduta ele será analisado e as pessoas que são responsáveis serão julgadas, desde que realmente teve o desvio de conduta, porque Israel é um Estado democrático de direito. Inclusive, Israel comete o crime, Israel se auto-julga, Israel determina que é inocente. É a única democracia aqui na região. Enfim, pessoal, foi isso. Essa que é a participação desse cara, abjeto, né? Se eu achava já repugnante a argumentação que traz militantes de ONGs sionistas que vocês já viram, que foram, assim, completamente desbaratados, né, como o Márcio Pitliuk, agora a gente tem aí, né, uma pessoa que está ali diretamente envolvida em tudo que a gente está vendo em Gaza, né? Então, assim, eu desejo para o senhor justiça. Eu desejo para você, Rafael, justiça. Eu desejo justiça para você. É o meu desejo para você. Justiça. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né, desse react. E continuem compartilhando e curtindo História Islâmica. Deixem sua contribuição financeira também para o nosso projeto, para eu poder, sei lá, tirar umas férias de lidar com essas coisas. E se você gostou desse vídeo, considere se tornar um apoiador do projeto História Islâmica com Mansur Peixoto. Fornecemos ao público diariamente artigos acadêmicos, vídeos informativos, postagens educacionais nas mais diversas mídias sociais, além de palestras gratuitas e participações em entrevistas e lives. Financie essa iniciativa cultural através do Pix, contato@historiaislamica.com.br. História Islâmica com Mansur Peixoto.